Você sabia que você não é o que você pensa? Exatamente. Você já parou para perceber que existem frases, afirmações, historinhas que se passam muitas e muitas vezes na sua cabeça? Elas repetem, repetem, repetem. Ao longo do dia, você faz as mesmas historinhas, às vezes modifica as palavras, mas ela tem o mesmo sentido. Por quê? Isso vem tanto das nossas crenças, como da nossa educação, como daquilo que a gente traz da história. Então, por exemplo, se eu errei alguma coisa, se eu fiz alguma coisa de errado na minha época de escola, não era uma boa aluna, eu vou ter que ficar esforçando e cada vez eu vou ter essa percepção de que eu preciso me esforçar muito para conseguir alguma coisa. E aí, quando eu não conseguir, vem aquela vozinha na minha cabeça dizer que eu não sou boa. E isso se repete, se repete, se repete da mesma forma, com as mesmas palavras, com o mesmo sentido. Ou seja, você está criando uma ideia e está frisando essa ideia cada vez que você coloca ela de novo, que você permite aquela ideia na tua cabeça, você está falando que aquilo é verdade. Mas você já parou para se questionar que talvez não seja? Que talvez essa ideia que você tem na sua cabeça, ela não é verdade? Você já parou para pensar que essa voz que vem na sua cabeça, ela não é a sua voz? Que você precisa concordar com ela e aceitar o que ela está falando para você? A gente não é o que a gente pensa. A gente é aquilo que a gente acredita. Ou seja, se eu acreditar nesse pensamento, ele sim vai ser verdade. Quando a gente fala em neuroplasticidade, em modificação de pensamento, de sentimento, de rotina, a gente não está falando só de mudar hábitos, de mudar situações, de trocar de ambientes. A gente fala também sobre modificar o nosso pensamento, sobre analisar aquilo que a gente pensa e criticar aquilo que a gente pensa. Porque se a gente continuar mantendo essa via, né, se continuar fortalecendo esse pensamento, é ele que vai persistir. E não é fácil modificar, né? Ele está ali há anos, ele está ali mais ou menos a idade que você tem, frisando, reafirmando, refazendo. E para você modificar, para você trocar por algo melhor, você precisa fazer o mesmo trabalho de volta. Frisar, reforçar, reafirmar, falar de novo, repetir. Porque a historinha que está sendo contada para você está contada há muito tempo. Ela está muito forte. Então você precisa fortalecer as tuas novas ideias, as tuas novas convicções. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre tive a ideia de correr. Eu sempre quis correr. Eu pensava que eu era uma pessoa alta, né, que tinha pernas longas, que eu tinha um fôlego mais ou menos, que eu ia conseguir correr. Mas eu nunca tentei. Nunca tive oportunidade, nunca fui atrás. E chegou um momento que eu falei, por que não? Né? E aí eu fui tentar. Quando eu tentei, eu não fui muito boa. Eu falhei, eu desisti, eu ia, daí eu pensava que era muito difícil. E um dia eu falei, eu quero ser uma corredora de maratona. Eu vou me empenhar e vou correr uma maratona. Quando eu falei isso, eu não ia mais tentar. Eu já era. Então a gente fala de ser antes de fazer, né? A gente visualizar, a gente acreditar naquilo antes de fazer. Então, não basta só eu modificar a minha cabeça ou pensar em fazer alguma coisa, eu preciso ser. Eu preciso modificar a ponto de ser aquilo. Então, falando em correr, eu avisei para o meu corpo que ele era um corpo de uma corredora. Ou seja, ele ia aguentar mais tempo, ele ia voltar ao normal antes,
né? Ele ia respirar melhor, ele ia ter pernas fortes, porque eu já era uma corredora. Então, modificar a forma com que você fala com você mesmo, a forma com que você pensa, aquilo que você acredita, vai dentro desse processo. Então, se eu falar para mim que eu sou boa em algo, e frisar, e repetir, e acrescentar, eu vou me tornar boa nisso. Agora, se eu falar que, eu não sou tão boa nisso, então eu nunca vou ser boa nisso. Então, a ideia aqui é: analisem o pensamento de vocês. Critiquem o pensamento de vocês. Vejam se essas frases, essas historinhas que estão vindo são realmente verdade. Se você realmente acredita nisso, se você realmente acha que é assim. E a partir disso, diga aquilo que você quer. E repita aquilo que você quer. E construa essa nova ponte, essa nova estrada neuronal. Para que você fortifique, fortaleça e assim mude a tua estrutura. Isso é sim possível.